A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Nefesh Haim. Hoje continuaremos a leitura do capítulo 14 do livro de Gênesis. Hoje falaremos sobre o rei de Sodoma, o vale de Savé, Melquisedeque e falaremos também sobre o dízimo, um assunto a qual é muito discutido dentro e fora das igrejas. Assim diz a palavra do Senhor. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me as pessoas, e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salva então somente o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, eles que tomem a sua parte. O texto se inicia dizendo que o rei de Sodoma tinha sobrevivido à queda no poço de betume, uma queda que seria fatal se ele não tivesse tido ajuda para sair daquela situação. Ajuda a qual ele mesmo tinha negado, abandonando seu exército, seu povo e também a sua cidade. Mas Deus ainda tinha algo para mostrar ao rei de Sodoma, no vale de Savé. Naquele vale, Deus se mostraria através da vida de Abrão e de Melquisedeque, que adoravam um único Deus, um Deus misericordioso, que tinha livrado Abrão do exército mesopotâmio, e também tinha livrado o rei de Sodoma da morte certa no poço de betume. Antes do Senhor destruir Sodoma e todas as cidades que estavam ao seu redor, o Senhor chamou o rei de Sodoma na sua presença, no vale de Savé, para mudar o caráter e o destino daquele rei, para que através dessa mudança ele alcançasse toda a Sodoma. Mas infelizmente ele não aceitou o reinado do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Através da vida de Abrão, Deus estava mostrando ao rei de Sodoma o posicionamento de um rei que não foge, não abandona, não desiste e que está sempre presente e disposto a tudo para defender o seu povo. Abrão não era rei, mas tinha o coração de um rei. Ele também não tinha o seu coração nos bens que ele possuía, mas tinha o seu coração em Deus. Então Deus reuniu esses três homens no vale de Savé. Savé significa semelhante, significa semelhança. Muitos séculos depois, este vale seria chamado por outros dois nomes, que seria de Vale de Josafá e também o Vale de Cedron. Josafá também é a mistura de dois nomes, Io, que é um dos nomes dados a Deus, e Shifat, que significa julgar, ou seja, aquele vale também era chamado do Vale do Julgamento de Deus. E o outro nome era Cedron, que significa escuridão. Mas o que isso tem a ver com o contexto do nosso texto? Aqui o Senhor nos revela algo extraordinário, que aponta para o próprio Cristo. Se pegarmos o significado destes três nomes, o Senhor nos diz que a semelhança de Deus julgará a escuridão. Mas quem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a não ser o homem? Este homem a qual esta revelação nos mostra é o próprio Cristo, a própria luz, o próprio juiz, que se despiu da sua glória para se tornar um homem, para se tornar imagem e semelhança de Deus, que tem o poder para dissipar toda a escuridão e tem autoridade para julgar todas as nações da terra. O rei Davi chamava este vale de o Vale da Sombra da Morte, como está escrito em Salmos 23, versículo 4. Mas neste mesmo vale, Davi diz que alguém sempre estava com ele, lhe tirava o medo da morte. E ele diz que ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. E este que estava ao lado de Davi era o próprio Jesus, a própria vida, que reina sobre a morte, que afasta o medo e derrama sobre nós o espírito de coragem. Lembramos que Jesus passou por este vale, quando ele foi no Monte das Oliveiras, orar ao Pai, no dia que ele foi traído por Judas, no dia da Santa Ceia, no dia da sua prisão. É um lugar importantíssimo. O Vale de Savé vem da região do Mar Morto, região a qual ficava Sodoma, e vai até a cidade de Jerusalém. E chegando na cidade de Jerusalém, este vale passava no meio de dois montes, muito importantes para nós. Um seria o Monte Moriá, a qual Abrão futuramente sacrificaria o seu filho Isaque,
lugar a qual séculos depois Salomão construiria ali o Templo de Salomão, o templo da presença de Deus. E no Monte das Oliveiras um filho se sacrificaria ao Pai, e este seria Jesus, que se entregou para ser preso no Monte das Oliveiras, para dali ser julgado, crucificado e morto pelos homens. O Monte das Oliveiras é o simbolismo do Espírito Santo, representado pelo óleo da oliveira, que era usado para ungir reis, profetas, sacerdotes. Os utensílios do templo, era usado também para sarar as feridas de todo aquele que se machucava, era o óleo que mantinha a chama das lamparinas acesas, ou seja, era o óleo que iluminava o caminho. Este óleo era o próprio Espírito Santo, ou seja, este vale levava diretamente para a presença de Deus, simbolizado no Monte Moriá e também simbolizado no Monte das Oliveiras. O Vale de Savé também é uma tipologia de Cristo, pois da mesma forma que este vale levava para a presença de Deus, Cristo também nos leva para a presença de Deus. Por isso que este vale é chamado do Vale do Rei, porque é dele e representa ele. Melquisedeque era a representação física de Cristo. Já o Vale de Savé era a sua representação geográfica. No Monte Moriá, Jesus adorava a Deus, e no Monte das Oliveiras, ele orava a Deus. E isso nos mostra que quando oramos e adoramos, nós ficamos mais próximos de Deus. E somos salvos através de Cristo, que é o caminho que nos leva para o Pai, e que derrama sobre nós o Espírito Santo. Assim como o azeite era derramado sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas daquela época. O nome Melquisedeque também é a junção de duas palavras, Malki, que significa rei, e Tzadik, que significa justiça. Ou seja, Melquisedeque era o rei de justiça, e ele também era rei de Salém. Salém significa paz, ou seja, ele também era um homem de paz. E também diz que ele era sacerdote, muito antes disso ser estabelecido na linhagem de Arão, em Êxodo capítulo 28, versículos 2 e 3. E para deixar mais clara a tipificação de Cristo, este Melquisedeque, este rei de paz, esse rei da justiça, traz a Abrão pão e vinho, apontando para o dia da Santa Ceia, do dia da traição e também do dia da sua prisão. A ceia de Melquisedeque apontava para uma vitória sobre reis, mas a ceia de Jesus apontava para a vitória sobre o mundo, do inferno e também da morte. Melquisedeque também tinha autoridade para abençoar a Abrão, pois Melquisedeque era maior que Abrão. Ele era espiritualmente maior que Abrão. Ele era o representante do céu. Abrão sabia que Melquisedeque representava. Por isso ele se colocou debaixo da autoridade de Melquisedeque. O texto não diz que Melquisedeque pediu alguma coisa para Abrão, para que ele desse algo em troca pela sua bênção. O texto só diz que Abrão deu o dízimo de tudo. No mundo antigo, era comum que todo aquele que chegasse diante da presença de um rei levasse algum presente a ele, seja ouro, prata, joias, tecidos caros. Todo aquele que estivesse na presença do rei tinha que oferecer algo a ele. Este era o costume daquela época, e foi isso que Abrão fez. Abrão, quando chegou na presença de Melquisedeque, ofereceu tudo o que ele tinha, reconhecendo o seu reinado, reinado a qual foi dado pelo próprio Deus. O texto vai nos dizer que Abrão, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha, mas isso não tinha nada a ver com tudo que ele tinha trago de volta de todo aquele povo que tinha sido capturado pelos mesopotâmios. O que Abrão ofereceu para Melquisedeque foi tudo aquilo que ele tinha levado do seu tesouro pessoal, para comprar o alimento dos seus 318 homens, dos seus amigos e também para Ló. Abrão saiu com 10% de todo o seu tesouro de Hebrom, dinheiro suficiente para alimentar seus 318 homens, seus amigos e também Ló. Abrão não pegou nada daquele povo. Abrão deu tudo que ele tinha, deu tudo que ele tinha do seu próprio tesouro, da sua própria casa. Então estes 10%, na verdade seria 100% do que Abrão tinha ali no momento, mas era a representação de 10% de tudo que ele tinha do seu tesouro, que ficou em Hebrom. Abrão não estava oferecendo apenas bens materiais. Ali ele estava entregando o seu coração ao próprio Deus, pois seu coração não estava nas coisas, o seu coração estava em Deus. O dízimo ele só deve ser dado de coração aberto, para retribuir de alguma forma o que Deus fez na nossa vida e também na vida da nossa família.
Dar o dízimo tira o nosso coração das coisas materiais, que Mamon tenta colocar no coração dos cristãos. Temos que lembrar que o nosso dízimo não é para homens, mas é para Deus. É algo entre você e Deus. É algo que te faz se apegar das coisas materiais e avançar nas coisas espirituais, tirando o seu coração da terra e levando o seu coração para o céu. E isto nos faz juntar tesouros no reino dos céus, onde a traça, a ferrugem e o ladrão não conseguem pegar. São riquezas espirituais, a qual o Senhor nos proporciona. E mesmo que alguns homens usem esse dinheiro para os seus próprios fins, temos que lembrar que a colheita está chegando. Cristo está voltando. E eles sabem quem são os de Mamon e sabem também quem são os dele. O dízimo nunca foi sobre o dinheiro, mas sempre foi sobre a intenção do nosso coração. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha e nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.